Será que o seu caso de prótese total do quadril pode ser resolvido pelo acesso anterior direto na linha de pele do biquíni, da virilha? Para quem serve essa técnica? Quais as indicações ideais? Já adianto que tem famoso na história, hein? Meu nome é Inácio Ventura, médico ortopedista com especialização em quadril e joelho, sempre trazendo para vocês o que há de mais relevante e mais inovador nessas áreas, discutindo os assuntos em profundidade, mas numa linguagem que vocês entendam. Destacando então que este é mais um vídeo sobre acesso anterior, a gente tem vários aqui no canal e esse especificamente está fazendo parte de uma série que eu falei que ia fazer para vocês discutindo os assuntos mais práticos, mais diretos, para que vocês entendam. Tem outros dois bem completos aqui no canal. Deixo até o meu conselho, a minha sugestão que se o primeiro vídeo dessa série você não assistiu, às vezes é interessante voltar, assistir esse primeiro vídeo e aí depois vem e assiste esse aqui. Ou assiste esse aqui até o final, depois volta e assiste o primeiro e assiste esse aqui de novo, que você vai compreender melhor ainda. E se você já acha esse tema interessante, me acompanha há algum tempo, sabe que isso a gente está falando de uma das técnicas mais inovadoras da cirurgia de quadril da atualidade, gostou do tema e do trabalho que a gente está fazendo por aqui, já dá a sua curtida aqui no vídeo, já se inscreve no canal se você não está inscrito, que assim você vai estar ajudando o YouTube a espalhar o nosso conteúdo para mais gente e mais gente ter acesso a um conteúdo de qualidade, assim como você está tendo. E já aproveito para dizer para vocês que se a temática deste vídeo é falar do perfil ideal de pacientes, as principais indicações para a realização dessa técnica minimamente invasiva de prótese do quadril, no final desse vídeo eu vou falar 3 perguntas para vocês se fazerem, para ajudar vocês a identificarem se vocês fazem parte de um grupo que pode se beneficiar dessa técnica, que vai ser uma boa indicação, ou de repente, acho que o meu caso não vai se enquadrar nisso aí. Então se você gosta do conteúdo daqui, é inscrito do canal, já deu sua curtida, eu tenho certeza que você vai ficar até o final, vai ver as perguntas para te ajudar e para você poder ajudar outras pessoas. E mais, não é só ver as perguntas, você vai entender o porquê delas, a lógica delas, que é o que eu vou explicar ao longo do vídeo. Então vamos começar rapidamente relembrando o que é o acesso e o que é o acesso anterior direto e o tipo de acesso que a gente faz, que ainda é uma modificação, uma evolução do acesso anterior. Acesso é o trajeto pelo qual nós realizamos a cirurgia, no caso, a prótese de quadril. Onde a gente corta, por onde a gente vai passando nos tecidos profundos até executar a cirurgia. Acesso anterior direto, um acesso pela frente da coxa, que a gente chega no quadril pela frente, direto porque ele não desinsere nenhum tendão e nenhum músculo, não se corta nenhum tecido relevante profundo. Logo, a técnica menos invasiva que existe para se realizar essa cirurgia, seguindo o caminho que a natureza já fez pra gente. A técnica que a gente mais executa é o acesso anterior direto, mas com o corte da pele na linha de pele da virilha, a linha do biquíni, entre aspas, porque os homens também são muito beneficiados desse acesso. Seria a linha da sunga para eles, mas é porque a descrição original do autor foi com esse nome, biquíni. E a gente ainda usa algumas coisinhas que foram consagradas pelo professor Korten na Bélgica, que são técnicas minúcias do acesso que ele denominou de EDA, Efficient Direct Anterior, que é a conversão de um acesso anterior o mais eficiente que ele possa ser. Acho que era válido contextualizar aqui o tipo de técnica que a gente mais utiliza, porque é sempre a ele que eu vou me referir nessa série de vídeos. Para a gente falar das indicações ideais, de qual o perfil de paciente, e você ver se vai se enquadrar, se encaixar nesse perfil, não tem como eu não falar um pouquinho da minha história com o acesso anterior, como que eu cheguei até aqui fazendo esse acesso amplamente nos últimos anos. E por que isso? Porque é muito simples, tá? Na minha visão, a quantidade, ou seja, na verdade, a porcentagem de pacientes que terão indicação de qualquer técnica é diretamente proporcional à experiência que o cirurgião tem com aquela técnica. E mais ainda, as condições técnicas que o cirurgião construiu para executar aquela técnica. E aí eu me refiro a instrumentais, a ferramentas que facilitam a realização daquela técnica que a gente acaba adquirindo, a gente monta uma estrutura que nos permite executar qualquer técnica com a maior eficiência possível. E inclusive a disponibilidade de implantes para se fazer aquela técnica. Eu falei para vocês no vídeo, o primeiro vídeo dessa série, que o acesso anterior direto realmente permite que a gente coloque praticamente qualquer implante. Mas existem alguns implantes que são mais afeitos ao acesso anterior. Eles se adequam melhor ao acesso, facilitando muito e tornando a cirurgia mais eficiente
e mais amplamente executável, ou seja, eu posso indicar para mais gente quando eu tenho implantes que são mais dedicados àquela técnica. Então é bom que fique claro isso. Dá para usar qualquer prótese? Praticamente todas as próteses, mas existem algumas que são mais indicadas, mais fáceis de serem feitas por esse acesso, logo isso me dá condições de indicar para um leque maior de pacientes. Classicamente, o acesso anterior direto é tido na literatura e entre o meio médico, ou seja, todos os congressos, todas as aulas, os colegas sempre falaram isso, eu escuto isso desde o início, depois dos anos 2010 ali, que é uma técnica com uma longa curva de aprendizado. O que quer dizer isso? Que é difícil. É difícil de ser feita. Logo, exige muito treinamento, muito estudo, muito aprimoramento, muito aquisição de instrumentais próprios e todo esse conjunto que eu falei para vocês. Por isso, o leque, a porcentagem de pacientes que terão indicação para essa técnica ou qualquer outra é diretamente proporcional a essas condições que eu comentei, especialmente a experiência do cirurgião. Quanto mais você faz, mais fácil vai ficando, você vai se sentindo capacitado para fazer cada vez em casos mais desafiadores. Coisas que no início da carreira você ainda não tinha segurança suficiente para fazer, você vai começando a fazer. E aí é que entra um pouquinho da minha história que eu falei que eu ia contar para vocês, porque exemplifica bem esse trajeto e as condições atuais nas quais eu me encontro, que também acompanha a evolução da própria técnica em si. Então, por exemplo, o meu primeiro acesso anterior que eu fiz na minha vida foi em 2013, mas era uma época em que até os recursos para estudo eram escassos. 2013 foi quando foi publicado o primeiro trabalho descrevendo a técnica do biquíni. Nós tínhamos pouquíssimos recursos, pouquíssimos cursos, pouquíssimos colegas que já tivessem experiência no acesso para a gente tirar dúvidas, discutir e um aprender com o outro, que é isso que a gente faz quando a gente quer o bem dos pacientes, a gente troca experiências. Então em 2013, graças a Deus, deu tudo certo, essa paciente ficou muito feliz, mas foi assim, me deu medo de fazer. Tá? Toda vez que você vai fazer uma coisa pela primeira vez, você está um pouco mais inseguro, exige mais cuidado, a cirurgia demora um pouquinho mais, a gente não tinha todos os instrumentais que a gente tem hoje, tá? Mas deu certo. Com muito estudo, dedicação e fé, e claro, sendo iluminado lá por cima, porque precisa disso em qualquer cirurgia para as coisas darem certo, deu tudo certo. Mas, até por coisas da minha vida pessoal, você fica assim, eu vou esperar essa coisa evoluir um pouquinho mais para voltar a fazer mais casos e fazer com mais frequência. Porque se você já executa outras técnicas com muita frequência e com certa facilidade, para você colocar essa, tem que estar num estágio um pouco mais avançado, às vezes, para justificar a troca de uma pela outra. E acabou que naquele período, naquele momento, eu só fiz esse caso. Em 2017, eu novamente voltei a estudar com mais afinco, a pesquisar mais, a ler mais, a discutir mais o acesso anterior direto, porque aquilo tinha ficado na minha cabeça. Eu tinha visto, eu estava acreditando muito naquilo, vendo as vantagens que os colegas estavam falando, e eu tinha gostado muito da experiência de ter feito o primeiro em 2013, e muito empolgado com os resultados que a paciente me descreveu, tá? Era uma paciente que nem é de Brasília. Então aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, tá aí, eu vou estudar isso e começar a aplicar isso com mais afinco agora. Mas em 2017 o cenário já era outro, nós já tínhamos um volume de publicação muito maior, eu tinha mais fonte para estudar, eu tinha mais vídeos para ver, eu tinha mais colegas um pouquinho mais para conversar, para mandar um e-mail, o pessoal começando a fazer. Nos Estados Unidos ainda não se falava muito disso, mas na Europa isso já estava bem numa crescente aí contínua, tá? E a gente foi discutindo e eu fui começando a implementar com maior frequência na minha prática. Posso dizer que em 2017, mais ou menos 30 a 40% das minhas indicações de prótese de quadril para casos convencionais, vamos dizer assim, artrose, necrose, sem grandes dificuldades, vamos dizer assim, 30 a 40% eu fazia o acesso anterior direto. E em 2018, ainda nesse afã e nesse intuito de cada vez mais evoluir nessa técnica, e porque eu estava vendo os resultados e acreditando cada vez mais e vendo o feedback dos pacientes, eu resolvi fazer o meu estágio lá em Portugal. E aí, como eu falei no primeiro vídeo, eu agradeci ao professor Cruz de Mello e a toda a equipe da unidade da ANCA, porque fui muito bem recebido, fiz o meu estágio lá, fiquei um mês com eles lá, e eu nunca me esqueço que quando eu conversei com o professor Cruz de Mello lá, ele falou comigo assim, Nácio, você já faz o acesso? Eu falei, já faço, por isso que eu estou aqui, professor. Ele falou, qual a porcentagem dos pacientes você faz? E eu falei isso que eu falei para vocês, 30 a 40%. Ele falou, então se prepare. Após esse mês que você ficará conosco aqui, você voltará fazendo 80% dos seus casos. Pô, fiquei chocado, falei, será que vai ser tão modificadora a experiência para mim de estar aqui acompanhando vocês e tal? Falou, vai, essa é uma missão minha. E não deu outra. Eles são fantásticos, eles fazem um monte dessas cirurgias. Em um mês eu pude acompanhar mais de 30 próteses dessas, e a gente entrar em cirurgia e ajudar. Acho que foi todo disso.
mas o volume deles é muito grande e com muita habilidade. Ele é um cirurgião muito habilidoso. E não deu outra. Não voltei fazendo os 80 que ele falou, mas passei daqueles 30, 40 para 70%. Então, realmente, no ano final de 2018 e 2019, 70% das minhas próteses já passaram a ser por acesso anterior. Os outros 30% por posterolateral, que eu ainda faço de vez em quando, tá? Juntamente com esse meu retorno desse estágio, que eu aprendi muito, houve também uma outra evolução que a gente recebeu no Brasil, alguns instrumentais especiais que facilitavam muito essa técnica. Então isso também contribuiu para esse aumento da porcentagem. Então veja como a indicação praticamente dobrou. Ano passado, no início do ano passado, a gente já começando essa loucura que tá, eu participei, acho que do melhor curso que eu já vi na minha vida de acesso anterior, que foi um curso do professor Korten. Este professor que eu tanto falo aqui, da Bélgica, que desenvolveu essa técnica do EDA, do acesso anterior eficiente, tá? E esse curso mudou realmente a minha visão da coisa. Foi uma evolução muito grande. Em uma semana de curso, deu uma mudada na minha cabeça, eu comecei a enxergar uma série de coisas que eu não via ainda. Também, mais uma vez, junto com isso, houve a chegada no Brasil de uns instrumentais pelos quais eu estava brigando desde 2017 e a gente conseguiu trazer, graças aí à parceria de algumas empresas bem importantes aqui que estão brigando também junto aí pela disseminação desse acesso. E aí sim, desde o início de 2020, final de 2019 para início de 2020, as minhas indicações, que eram 70%, passaram a ser 95% aproximadamente. Ou seja, para quem pergunta, e eu recebo muito isso nas redes sociais, eu acho que meu caso não dá para prótese de acesso anterior, eu acho que o meu é muito difícil. Posso dizer para vocês, dos casos mais convencionais, que é a imensa maioria dos pacientes, praticamente todos os meus pacientes hoje são feitos por acesso anterior direto na linha do biquíni, na linha de pele da virilha, tá? Então, olha como é que é a indicação, meu. Com isso, eu já respondo basicamente de modo geral que será que o meu caso serve? Deve servir. Deve servir. Claro, vamos sempre fazer a ressalva. Aqui são orientações gerais que eu dou, com intuito informativo e educativo. Nada substitui uma avaliação individualizada do seu caso, tá? Uma consulta médica, avaliando o seu caso todo, exames, teus desejos, teu histórico, tá? Estou falando de maneira geral, praticamente a imensa maioria dos casos, como eu falei para vocês hoje, 95% da minha prática, é realizada por acesso anterior direto. E esses 5% que são ainda pelo acesso posterolateral, que é um excelente acesso, eu também sou fã, são casos que se enquadram nas perguntas que eu vou falar para vocês no final, para vocês verem se vocês fazem parte desse grupo. Mas já deu para ver que as indicações são bem amplas, né? Que tem grande chance de sim, você ser um candidato ideal para isso e o seu caso poder ser realizado por isso. E me diz, se você está achando que esse conteúdo de alguma maneira mudou a tua impressão, a tua perspectiva, se você imaginava que era só uma pequena parcela das pessoas que podiam e agora falou, nossa, essas informações que o Inácio deu foram muito úteis mesmo. Eu não imaginava que a maioria das pessoas podia ser operada pelo acesso anterior. Se você está achando isso, dá o seu joinha já, curte aqui o vídeo, espalha ele, compartilha, fala, olha só, essas informações que o Inácio deu nesse vídeo aqui mudaram a minha cabeça, eu achei que quase ninguém pudesse fazer acesso anterior, fosse só casos selecionados, ele me falou que a maioria dos pacientes podem ser. Não deixa de se inscrever aqui, curte e espalha o conteúdo. Vamos agora falar sobre outra ótica. Sobre a minha visão de cirurgião, então, eu te falei que as indicações são cada vez mais amplas e quase todo mundo é um candidato potencial a uma prótese de quadril por acesso anterior minimamente invasivo. Mas, sob outra ótica, vamos falar assim, tá bom, Inácio, mas que perfil de pacientes mais te procura pedindo esse acesso? Aí tudo bem. Então, sob a ótica dos pacientes, quem é populacionalmente e em termos estatísticos, quem são as pessoas que mais me procuram buscando essa técnica? E é claro que essas pessoas que me procuram buscando essa técnica, ou outros colegas que também executem esse acesso, até mesmo no mundo inteiro, é porque estão informadas a respeito das qualidades, de algumas das vantagens potenciais dessa técnica. Logo, elas vêm buscando essa vantagem, essa qualidade, porque elas viram em algum lugar isso, e isso já despertou interesse nelas, tá? Então, de cara, quem mais me procura são pessoas que valorizem muito o tempo de recuperação após uma cirurgia de prótese. Então, as pessoas que querem ter uma recuperação extremamente acelerada, que não tem tempo de vida a perder, que tem muitos compromissos, que quer eu quero operar
operar e não sentir que eu operei. Eu quero rapidamente estar de volta com a minha vida, só que sem dor e sem mancar e sem sofrer e sem abrir mão das coisas. Essas pessoas são atraídas pelo acesso anterior direto. Por quê? Porque essa é uma das qualidades desse acesso. E esta, extensivamente comprovada pela maioria dos trabalhos, tá? Que, comparando com outros acessos, ela é a que permite a reabilitação mais acelerada, tá? Isso eu digo em todo o espectro. Os trabalhos mostram que, na verdade, nas primeiras 6 semanas ela é muito diferente das outras técnicas. Depois elas começam a se igualar. Mas a maioria das pessoas é exatamente este período que quer. Eu quero voltar para a minha vida rápido, porque se eu tenho umas férias no trabalho de 15 dias, isso me permite operar, sair de férias, não precisar pedir licença, operar, ficar sem dor, ficar com as pernas do mesmo tamanho, largar minhas muletas, voltar para o trabalho e nem pedir licença. Ninguém nem ficou sabendo. Meu chefe nem vai saber que eu operei. Só vão saber porque vão me ver andando melhor e tomando menos remédio no ambiente de trabalho. Então, esse período inicial pós-operatório é muito importante para a vida prática das pessoas. Por exemplo, até mesmo nos tempos de internação. Tá? Isso influencia, eu posso dizer que nos últimos 2 anos, 100% dos meus pacientes, eu acho, que eu me recorde, abaixo de 70 anos de idade, que a gente fez acesso anterior direto, foram de alta com menos de 24 horas do hospital. Ou seja, eles dormiram a primeira noite do dia da cirurgia e foram embora depois. Isso tem um impacto, inclusive, financeiro para quem se programa para vir fazer uma cirurgia, porque a rede hospitalar não é uma coisa barata, é uma parcela do custo que algumas pessoas têm que pagar e que isso é alto. Uma diária dentro do hospital não é barato. Se você tem alta no primeiro dia, você só pagou uma diária, é muito diferente em termos de organização financeira para a sua vida, tá? Então, realmente, pessoas que querem ter uma recuperação rápida, querem estar abandonando as muletas rápido, querem, depois de 1 mês de cirurgia, já estar vivendo a sua vida praticamente dentro da normalidade, pelo menos para as coisas do dia a dia, e com muito conforto e sem uso de medicações, essas pessoas me procuram pedindo o acesso anterior direto, tá? Então, esse é um grupo de pessoas bem importante que me procuram. Outra característica das pessoas que me procuram, também é ligada a essa, porque tá tudo dentro do mesmo perfil. Pessoas muito ativas para tudo na vida, essas pessoas que querem resolver muita coisa, que não podem perder tempo, e aí se liga com essa primeira característica. E aqui entram também, especialmente, esportistas. Então, praticantes de atividades esportivas, seja em nível um pouco mais alto, quase profissional ou semi-profissional, ou em nível amador, tá? Muitos buscam essa técnica porque sabem exatamente isso, da recuperação mais acelerada e da preservação dos tecidos moles, músculos e tendões, o que vai favorecê-lo para a prática esportiva dele no pós-operatório e a longo prazo. Se eu não desinserir, não cortei nada, deve ser melhor do que a gente cortar algo e esperar cicatrizar, tá? Então, especialmente pacientes muito ativos e esportistas, e aí entram aqui também, estatisticamente falando, atrai muitos pacientes mais jovens. Entenda que jovens, se eu estou falando aqui, é abaixo de 70 anos, tá? Abaixo de 70 anos tem muitos desses praticantes de esportes e pacientes ativos que querem aproveitar a sua vida, que agora que se aposentaram, querem viajar, querem fazer, são pessoas extremamente ativas. Esse é um grupo de pessoas que me procura muito, pessoas muito ativas, esportistas e logo atraindo um pouco pacientes mais jovens abaixo de 70 anos. Mas eu tenho alguns pacientes 74, 75 que jogam tênis, vão para academia, viajam um monte, que também vêm pedindo, se eu quero esse acesso que recupera de maneira mais acelerada. Então, é outra característica dos pacientes que me procuram. Uma terceira característica, terceiro grupo, são pacientes que apresentam um certo risco de luxação, ou seja, deslocamento da prótese, luxação posterior um pouco mais elevado, que seriam quem? Todo mundo que, por necessidade ou por lazer, trabalha com ou executa muitas vezes flexões do quadril a maior parte do tempo ou flexões um pouco maiores, ou seja, ciclistas ou quem gosta de pedalar tende a procurar esse acesso porque fica com o quadril dobrado muito tempo, então quer acessos que preservem os tecidos posteriores, logo entrar pela frente é uma vantagem. Pessoas que andam a cavalo, então tem muitos criadores de gado ou pessoas que praticam hipismo, pessoas que têm fazenda ou chácara para passar final de semana e que gostam de montaria, ou pessoas que andam muito de moto, pessoal, o grupo da Harley aí, tem grandes grupos, tá? Ficam com o quadril dobrado muito tempo, logo também tem um risco maior de luxação posterior, preferem fazer o acesso anterior. Pessoas que tenham atividades que exijam um arco de movimento muito grande, movimentos amplos. Quem gosta de praticar yoga, bailarinas, dançarinas ou pessoas que gostem de dança de salão, que pratiquem mais dança. Pessoa que pratica pilates, que trabalha com muitos alongamentos. Todas essas pessoas tendem a buscar o acesso anterior porque reduz a chance de luxação posterior. Pessoas que trabalham sentadas muito tempo, dirigindo, por exemplo, motoristas, pilotos, todo mundo, quem trabalha numa cidade e mora em outra,
outra, família numa cidade, mora em outra, que fica dirigindo muito tempo sentado, são pessoas que também tendem a buscar o acesso anterior. Então, olha aí a terceira característica, o terceiro grupo de pacientes que me procura bastante. E o quarto grupo, realmente pessoas que valorizam muito, por qualquer razão, a estética e o aspecto cosmético. E aí, para vocês entenderem, é só voltar lá no primeiro vídeo dessa série, que a gente sabe que as cicatrizes de quando a gente faz esse acesso na linha do biquíni e toma alguns outros cuidados, claro, tende a ser uma cicatriz cosmeticamente muito melhor do que sempre que a gente corta longitudinalmente, tende a ir contra a linha de pele natural, certo? Então, pessoas que têm uma preocupação com a estética, ou diretamente com a estética, ou com a autoimagem, tá? Por exemplo, eu tenho pacientes que são modelo, e precisam vestir roupa de praia, biquíni, essas coisas. Para elas é muito importante que a região glútea esteja sem cicatriz e preservada, para que ela possa fazer as fotos dela. Então são pessoas que também valorizam muito e buscam o acesso anterior. Vocês vejam aí 4 características de grupos de pacientes que buscam muito o acesso anterior direto, que com frequência me procuram. Pacientes que querem um tempo de recuperação mais rápido, acelerado, pacientes que são muito ativos e muitas vezes esportistas, inclusive, pacientes que teriam uma tendência a ter um risco de luxação posterior maior, porque trabalham com muita flexão do quadril dobrado muito tempo, e pacientes que têm uma preocupação com o aspecto cosmético da cicatriz. Deixando claro que eu posso ter pacientes que pertencem a somente um desses grupos, às vezes tem isso, pacientes que não são esportistas, alguns vêm que só têm a preocupação com a estética, algumas mulheres. Ótimo, é uma boa candidata para isso. Mas tem pacientes que conjugam todas essas 4 características. E aí entra o spoiler que eu dei para vocês na chamada do vídeo de que tinha famoso na história. É mesmo, Inácio? Por quê? Porque a paciente, por exemplo, que mais representa esse grupo dessas 4 características ao mesmo tempo é, por exemplo, a cantora mais famosa do mundo pop da história, tá? Que é a Madonna. E a Madonna é um exemplo ideal para essas características. Por quê? É uma pessoa jovem, 62 anos, extremamente ativa, com uma atividade de uma demanda muito grande. Isso é equivalente à atividade esportiva, tá? Quem é artista igual a ela, que dança no palco, aquilo tudo, tem uma atividade muito alta. Tempo de recuperação para ela é tudo que é importante. Uma pessoa dessa, o tempo dela vale milhões de dólares. Ela tem que voltar logo para a turnê e voltar para a sua vida. Trabalha muito com agachamentos nas danças, tudo, ou seja, tem um risco de luxação posterior maior, e a estética é extremamente relevante para ela. Tá? Ela vive do corpo dela, ela é uma figura pública que se expõe o tempo inteiro. E no caso da Madonna, inclusive, com roupas que mostram bastante coisa. Então, todas as 4 características são contempladas pela Madonna, que virou uma paciente exemplar, vamos dizer. E se você não está entendendo porque eu estou falando dela, eu vou contar rapidinho a história. A Madonna, é bom isso, falar disso, porque muitas das pessoas que estão sofrendo muito com artrose no quadril, sofrendo com dor, eu escuto isso às vezes aqui, as pessoas falam assim, mas por que eu, Inácio? Mas por que comigo? É tanto sofrimento. Então é interessante para que a gente veja que todos nós somos humanos, tá? Algumas pessoas têm problemas, outros têm outras, mas só falando de artrose do quadril, você aí na sua cidade, no interior, não sei onde, está sofrendo e achou que só você tinha isso, e uma das mulheres mais famosas da história tem o mesmo problema que você, os mesmos problemas. Talvez muitas das suas ansiedades, das suas preocupações, claro, a gente está falando de pessoas muitas vezes em condições completamente diferentes, está falando de uma pessoa que tem toda uma condição social, financeira e tudo isso, mas o aspecto dor não escolhe classe social. Tá? Então, o sofrimento, a ansiedade, o medo, eu garanto que ela tem igualzinho qualquer um de vocês, tá? A incerteza, as dúvidas de qual técnica cirúrgica escolher, de qual cirurgião escolher. Vocês acham que a Madonna não teve isso? Claro que teve. Então, eu vou continuar contextualizando. Ela tinha uma artrose de quadril muito grave, tão grave que no ano passado ela precisou, foi ano passado, de 2019 para 2020, também um pouco antes aí da toda essa loucura de saúde, ela precisou cancelar 14 apresentações. Por conta de dor, tá? Tentou fazer uma série de procedimentos de medicina regenerativa, então ela tentou fazer infiltrações de viscobiológicos, ela faz ainda para os joelhos dela, que também não são bons, mas tentou fazer no quadril, não teve sucesso, até que em novembro do ano passado, novembro de 2020, ela foi submetida a uma prótese de quadril pela técnica do acesso anterior direto na linha de pele do biquíni. Tá? Então vocês vejam que esta foi a opção da rainha do pop. Eu estou falando tudo isso e vou colocar umas fotos aqui para vocês verem. Olha só, essa primeira foto aqui foi logo após a cirurgia. Eu acho que não tinha uma semana da cirurgia. Ela postou primeiro essa foto aqui da cabeça do fêmur dela, tá? Que retirada na cirurgia. Depois ela postou essa aqui com curativo ainda. Vejam a região, a localização do curativo. No caso eu achei ela até um pouco mais baixa do que habitualmente a gente faz, mas aí depende de cada caso. Então olha aqui com curativo ainda. E depois, mais recente, alguns
tempos, algumas semanas, meses depois, ela ainda postou essas aqui, ó, que aí já tá com a linha da cicatriz exposta ali, mas ela ainda se gabando, vamos dizer, empolgada e feliz com a sua cicatriz, tanto é que olha o texto que ela escreve na postagem aqui, Beautiful Scar, que significa a tradução de cicatriz bonita. Olha só como é importante esse aspecto que algumas pessoas menosprezam da estética e da cosmética da cicatriz. Todas essas imagens foram publicadas por ela, tá? Por ela na sua rede social, no Instagram, nos stories, e que vários jornais do mundo replicaram. Por isso que eu estou me permitindo mostrar aqui. Mas vejam a importância e as qualidades potenciais que um acesso desse traz a ponto de seduzir uma artista como a Madonna. Então, logo depois que ela operou, que ela mostrou, alguns pacientes mesmo me mandaram mensagem: eu tenho a cirurgia da Madonna, né, Inácio? Você fez a cirurgia da Madonna em mim. E eu tenho muito orgulho, eu sinto muito feliz que a gente já faz isso há um tempão e agora a Madonna veio fazer isso aí para consagrar o nosso trabalho. Mais importante do que tudo isso é que eu estava até apreensivo, confesso, falei: mas é Madonna, como é que ela tá? Será que ela tá passando bem? Porque ela ficou um tempo sem postar nada. Esta semana ela fez um show em Nova York, numa casa, na inauguração de uma casa lá, e dizem os jornais e os fãs que postaram aí, publicaram, que ela arrebentou no show, que ela se apresentou e apareceu com o aspecto mais jovial do que nunca, extremamente forte, e fez uma performance longa em que ela não parou de dançar 1 minuto. Olha só, a cirurgia foi em novembro, nós estamos aí com 7 meses da cirurgia e ela fazendo essa performance. Essa aqui é uma foto dela no palco dessa casa noturna onde ela se apresentou. Eu tive que cobrir ali porque ela estava com poucas vestes, tá? Mas vocês vejam, então, como ela representa bem o perfil do paciente, com todas essas características que eu falei, e ainda rápida recuperação que permitiu para ela, em pouco mais de 6 meses, apresentar uma performance dessa e estar no estado físico invejável. Uma mulher de 62 anos, muito forte, muito sadia, com a prótese de quadril, vivendo a sua vida plena e sem dores. Então achei muito legal dar esse exemplo dela, porque muitos de vocês podem se enxergar nessa situação, tá? Semelhante a dela. Claro que não vai ser igualzinho, mas você vai ver várias características comuns e veja a decisão que ela tomou. Conteúdo legal, né? História interessante, história bonita, eu acho muito bacana, assim como eu me emociono com as histórias de cada paciente meu, quando eu vejo pessoas bem famosas assim, mostrando o que aconteceu com elas, eu acho muito legal, porque isso estimula muito a cada um de vocês que está sofrendo a enxergar uma luz no fim do túnel e a ver a possibilidade real de ter sucesso, de voltar a ficar bem, tá? Eu acho muito legal mesmo, admiro os artistas que fazem isso. Deixo aqui o meu parabéns para Madonna, se alguém conhecê-la, aí envia para ela essa mensagem de congratulações. Agora, se você achou bacana, mais uma vez eu digo, dá o seu joia, se inscreve e compartilha isso aqui. Vamos para o bônus final, tá? Aquelas 3 perguntas que eu falei que vocês devem se fazer para ver se vocês estão com maior chance de serem candidatos a esse acesso, ou se talvez vocês estejam em outro grupo que somente uma avaliação muito individualizada é que vai poder definir após alguns exames. A primeira pergunta que vocês têm que se fazer é se vocês têm alguma cirurgia prévia no quadril de vocês, que vocês têm artrose, tá? Especialmente se tem material de síntese, material metálico nele. Então, todo mundo que passou por 1, 2, 3 cirurgias na sua vida naquele quadril e depois desenvolveu uma artrose, isso acontece muito após fraturas, especialmente fratura de acetábulo, é uma coisa que a gente vê muito no nosso meio, que acomete muitos pacientes jovens, ou sequelas de doenças da infância, como epifisiólise, Leddy-Calvé-Pertz, displasia do quadril, são pacientes que têm uma chance grande de terem sido operados e muitas vezes ainda terem material metálico no seu quadril. Se você está nessa circunstância, realmente você precisa de uma avaliação muito pormenorizada, porque a gente tem que ver as suas cicatrizes, tem que ver o que tem de material, tem que ver por onde a gente precisa tirar esse material e se precisa tirar. Logo, você faz parte de um grupo que talvez tenha uma chance menor de ser candidato ao acesso anterior direto. Tá? Primeira circunstância. Segunda circunstância, e pergunta, observação para você se fazer. Se você tem grandes deformidades e ou encurtamentos, tá? E aí, muitas vezes, essas situações vão estar juntas. Pessoas que têm sequelas de doença da infância ou artroses pós-fratura é que costumam ter essas grandes deformidades. E aí eu estou dizendo deformidades mesmo, tá? Estou falando de encurtamentos, às vezes assim, maior de 3 centímetros, maior do que 4 centímetros. Deformidades em que o fêmur é completamente torto comparando com o outro. Então, são situações mais complexas em que muitas vezes a gente vai precisar fazer um acesso mais amplo para corrigi-las, tá? Muitas vezes a gente precisa dissecar o seu nervo ciático, deixar
deixar o nervo livre, para poder trabalhar no alongamento. Então são situações com um nível de complexidade maior e que se você se encontra nela, se a sua perna é mais curta do que a outra, mais do que 4 centímetros, ou se você tem uma perna completamente torta, travada, tem uma chance de você não ser candidato ao acesso anterior direto, mas também existe uma chance sempre de poder ser. Só a avaliação médica é que vai discriminar isso. E a terceira observação para você fazer é se você tem obesidade mórbida, tá? O que caracteriza a obesidade mórbida? IMC, que é o índice de massa corporal, acima de 40. Tá? Então, como é que calcula o IMC, Inácio? Você pega a sua altura, multiplica em metros, 1,65 eu tenho, multiplica 2 vezes, tá? Ela por ela mesma, ela ao quadrado, 1,65 vezes 1,65, e pega o seu peso e divide por isso, por esse resultado. Se isso der acima de 40, você tem obesidade mórbida. E aí você deve se preocupar com uma série de outras coisas. Mas também a obesidade mórbida tem que ter uma avaliação muito individualizada, porque tem grandes chances de ser um caso muito difícil de se executar o acesso anterior direto. Na verdade, é difícil de se executar prótese de quadril, é difícil de executar qualquer cirurgia, mas tem uma chance grande de a gente precisar fazer acessos muito maiores e aí compensa mais a gente fazer um posterolateral muitas vezes. Para os casos de obesidade mais leve, isso é interessante. Um dos melhores acessos que tem é o acesso anterior. Por quê? Porque a gente não costuma acumular muita gordura na região da frente do quadril. Mesmo as mulheres que acumulam mais gordura na coxa do que os homens, elas costumam acumular mais na região glútea e na região lateral, a região do culote ali. Então, dificulta muito a realização dos outros acessos, do lateral direto e do posterolateral. E é uma facilidade para a gente fazer pelo acesso anterior direto, tá? No entanto, quando passa a ser uma obesidade muito avançada, a gente tem que avaliar cada caso, porque às vezes é melhor voltar e fazer um acesso maior mesmo pelo posterolateral ou pelo acesso de preferência do cirurgião, tá? Então, veja se você se enquadra em qualquer uma dessas 3 situações. Obesidade mórbida, grandes deformidades ou encurtamentos acima de 3, 4 centímetros, ou cirurgias prévias com material metálico no quadril. Se você está em um desses 3 grupos, você tem uma chance menor de ser um bom candidato para o acesso anterior, mas ainda assim pode ser que seja possível. Só que você precisa fazer uma avaliação médica mais cuidadosa. Os outros pacientes que não se enquadram têm grandes chances de terem seu caso resolvido pelo acesso anterior, mas isso não te exime de buscar uma avaliação médica. Lembrem-se que sempre é necessário uma consulta médica para individualizar o seu caso. Tudo aqui tem caráter somente informativo e educativo. Eu quero que vocês aprendam e entendam de acesso anterior tanto quanto eu, que estudo isso há bastante tempo. Eu só quero mastigar as informações e dar para vocês ela esmiuçada, certo? Bom, segundo vídeo da série, espero que vocês tenham compreendido bem quem são os melhores candidatos para o acesso anterior direto ou quem são os candidatos, o perfil de paciente que mais procura o acesso anterior direto. Já viram aí que tem uma diva aí, a rainha do pop, na mesma situação que vocês muitas vezes e que optou por esse acesso, então é porque ele deve ter algumas vantagens. Viram um pouquinho da minha história também ao longo da minha vida, como eu construí, como eu cheguei ao estágio que eu estou hoje, fazendo o acesso anterior direto com regularidade. Acho que trouxe bastante informação bacana. Se você gostou, não custa pedir de novo para você dar o seu joinha aí. Mais do que tudo, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Se tem dúvidas, questionamentos, quer bater papo, vai lá nas redes sociais, no @dr.inacio-ventura e a gente conversa lá. Tem muita publicação interessante, casos de pacientes mostrando seus resultados. É uma coisa bem bacana também acompanhar por lá, certo? Muito obrigado, espalhe esse vídeo e até o próximo.